até onde há espaço, e se houver, para o uso da interpretação alegórica na leitura das Escrituras? É, a interpretação alegórica, ela ganhou muito espaço durante muito tempo, né? A, ela teve, na história da igreja, uma participação importante dentro da hermenêutica medieval, especialmente. E a gente precisa lidar com isso, em termos históricos, mas também saber os problemas que isso ocasionou. Boa parte das doutrinas católico-romanas, que são uma distorção da escritura, está fundamentada em alegorias, ou pelo menos interpretações que não se adequam a uma leitura simples do contexto. Isso aconteceu muitas vezes nos tempos medievais, mas também é verdade que algumas doutrinas também foram sustentadas, doutrinas verdadeiras, ortodoxas, através da alegoria, especialmente com relação a Jesus Cristo. Isso faz parte da história da igreja. Agora, quando a gente pensa nos nossos dias, pensando aí, a gente já viu os problemas que isso levou, como que nós devemos olhar o texto? Vocês com certeza já visualizaram a metodologia nossa, tradicional, cristã, histórico-gramatical. E ela compreende alegoria? Sim. Quando? Quando há alegoria no texto. Talvez a forma mais simples de dizer é que nós interpretamos o texto de forma literária, e não apenas de forma literal, porque isso pode dar a entender o significado errado do que nós queremos dizer por literal. Por literal, nós queremos dizer literária, quer dizer, respeitando a forma que foi usada quando o autor escreveu. E essa forma, muitas vezes, é alegoria. E há algumas alegorias no texto bíblico. Por exemplo, no Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus, ele diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Está aí uma metáfora, uma alegoria. Ele fala também que ele é o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas, que protege suas ovelhas. Ele fala que ele é a porta também. Então, seria uma interpretação errada se eu lesse que Jesus, ao dizer que ele é uma porta, eu pensasse em Jesus com uma maçaneta, né, com um olho mágico, feito de madeira. Bom, isso não faz nenhum sentido, porque não é isso que Jesus está falando. Ele está usando um recurso, uma figura de linguagem, uma metáfora, uma alegoria é uma metáfora estendida. Então, a alegoria ela deve ser usada quando o texto está sendo alegórico. E a gente deve tomar os cuidados, especialmente quando lemos o Antigo Testamento, com as narrativas do Antigo Testamento, para que nós não estejamos ali lendo um texto histórico e usemos de alegoria para tentar achar um significado de aplicação para os nossos dias. Tem sido feito muito, especialmente aí por sermões dos nossos pastores televisivos. Eles gostam muito de usar alegorias para interpretar os textos do Antigo Testamento e falham bastante com isso. E existe um perigo também que talvez que chegue até nós, não de uma forma, às vezes, grosseira, mas talvez refinada, sofisticada, que é também, junto à metodologia alegórica, a uma ressurreição da filosofia por trás do que alimentou por muitos séculos a interpretação alegórica na Idade Média. Hoje a gente tem muitos nomes importantes da teologia contemporânea, da teologia protestante, da teologia atual, que defende uma interpretação alegórica, uma interpretação espiritual, e é gente que não é ingênua, gente que sabe pós-reforma protestante, então, interpretação histórico-gramatical, sabe de todos os excessos que nós acabamos de mencionar, e ainda assim diz, não, a gente, além de tudo isso, a gente quer retornar à interpretação alegórica, para além desse significado que o Ronaldo falou, e a gente também quer retornar a uma filosofia que alimentava isso na Idade Média, que é uma filosofia dualista, platônica, etc. Nomes como
John Milbank, Hans Borsman, que encontram no tipo de hermenêutica espiritual algum tipo de virtude, ou até mesmo nomes como o próprio do Peter Lythard, que é presbiteriano. Ele não é da PCA, por exemplo, da Igreja Presbiteriana da América, para vocês terem noção assim, do que a gente está falando, que isso é denominações, é a do Tim Keller, por exemplo, mas ele também é presbiteriano, então ele é protestante, mas vai falar sobre o lugar que uma interpretação espiritual, um outro tipo de leitura bíblica, meditativa tem. E com isso, o que a gente tem com isso? A gente tem um carregado, não isso que o Ronaldo falou, de aonde o texto é alegórico, metafórico, a gente respeita a literalidade dele. Não, a gente tem uma abordagem alegórica carregando consigo uma visão de mundo dualista, platônica, que com isso ela carrega toda uma outra visão de mundo que não é mais a hebraica, que não vai mais fazer justiça à teologia bíblica que a gente consegue construir nos dois testamentos. Aí é outra coisa que nós temos. E isso transmite a nós um outro tipo de sofisticação, que não é mais aquilo que é grosseiro, que a gente vê as alegorias mais grosseiras mesmo, que chegam até nós na televisão, mas que chegam até nós com algum tipo de refinamento acadêmico, sofisticado, mas que estão em jogo. Você pega a obra do John Milbank, ele escreve livros junto com filósofos atuais da ortodoxia radical, filósofos que nem cristãos são, com o Slavoj Žižek, com o Gunjevik, e bem, ele defende exatamente isso, um retorno, uma crítica ao protestantismo, um fim do protestantismo, e com isso um retorno também a hermenêuticas pré-protestantes, e com isso, então, espirituais, alegóricas, não racionalistas, eles vão criticar, e assim por diante. Isso também precisa estar no nosso radar, porque vai ficar cada vez mais comum. Se eu puder dar uma outra palavra junto disso que você está falando, Pedro, mas indo mais para o outro lado, né? Você falou de uma questão mais acadêmica. Agora, pensando, por exemplo, nas desculpas que muitas vezes acontece em certos meios evangélicos, da pessoa dizer assim, ela abre a Bíblia, lê... Não, veja, Deus pode não estar falando isso para você, mas ele está falando para mim assim. E aí, aquele apelo à subjetividade, do tipo que o Espírito Santo está usando esse texto dessa forma para mim. Então, você foi lá, por exemplo, pegou, sei lá, o livro de Daniel, você está lendo o livro de Daniel, fazendo meditações do livro de Daniel. Aí você vê o primeiro capítulo, aí diz, o Espírito Santo falou muito comigo, eu tenho agora que abandonar, tenho que ser vegano, vegetariano, sei lá, porque Deus está falando, ele está na Bíblia e está aqui, ó, é o Espírito Santo. Aí você fala assim, mas não é isso que o texto está querendo dizer, isso não é o objetivo do autor. Aí você fala assim, sim, mas o Espírito Santo falou comigo dessa forma. Então isso é um perigo também, né? De você usar de forma indevida e ainda dizer que é Deus que está fazendo. Olha o risco. Você dizer assim diz o Senhor, quando de fato não tem Senhor nenhum dizendo isso. Então é um risco muito grande e que a gente precisa, não pode usar a Bíblia com aquilo que a gente quer ou imagina. Não, o texto sagrado é que nos diz como devemos viver e não dizemos a ele como ele deve ser interpretado. Então. Eu acho que se o Kaique nos permite aqui, né, porque é quem manda nessa escola aqui, mas se o Kaique pode nos permitir aqui, eu acho que esse ponto é o que toca todo mundo aqui, né? Porque é muito difícil lidar com isso. Como que a gente manda... Como que a gente lida, desculpa, não manda, como que a gente lida com alguém assim, que você vai conversar com ela, e aí ela tem certeza do que ela leu, e mais do que isso, ela tem certeza que Deus falou com ela que ela leu daquela forma. Você não fala mais nada com uma pessoa dessa. Como que você contra-argumenta com uma pessoa assim, que Deus falou com ela? É muito difícil. Então, isso volta a perguntas sobre
subjetividade, que já foi falado aqui, sobre onde está a autoridade, sobre onde está a normatividade hermenêutica. Esse é um ponto, talvez um dos mais importantes aqui, que o Ronaldo vai explicar para a gente, porque ele é o convidado de hoje aqui. A gente tem que sair daqui com isso claro para nós. Porque a nossa normatividade, a subjetividade, ela tem seu papel importante, é óbvio, aquele ajuste fino que a gente mencionou, ele está aqui, mas a gente não pode estar solto, ela precisa passar por um crivo. E o meu entendimento sobre como Deus me falou, entender se ele falou mesmo comigo ou não, saber se esse meu entendimento é correto ou não, sempre está submetido a um outro critério, aos aspectos normativos da Escritura. Por isso a hermenêutica, por isso a exegese. É a primeira coisa, a ciência primeira, a disciplina primeira que a gente tem que estar aqui necessariamente. É o primeiro passo. Porque, senão, nós estamos no escuro. Nós estamos nos comparando uns com os outros. Nós estamos nos comparando conosco e nós estamos no escuro. Pense no culto, na primeira pergunta que nós fizemos. Como nós vamos confessar os nossos pecados a Deus sem saber se ele nos revelou isso na sua palavra? Então, o ponto é sempre saber como isso está lá. Como isso foi revelado, qual é o seu contexto, o que isso significava lá, qual é o entendimento mais próximo pretendido pelo autor na sua intenção original para os seus leitores primeiros, para então eu transpor o abismo temporal, entender o que isso significa hoje, e então eu ter a força de dizer assim, diz o Senhor. Caso contrário, é minha subjetividade sobrepujando o texto bíblico. E eu forçando o texto bíblico. Isso é tão sério. Nós estávamos num fórum no avançado, depois de discutir muito, no avançado, e a pessoa colocou essa questão da subjetividade. E, olha, a subjetividade sozinha não pode ser critério para a doutrina. Subjetividade não é critério para a doutrina. Porque senão nós estamos no escuro. No escuro. O que legisla? Vira a minha opinião contra o mundo. Estou sozinho. Só para dar aí meus 50 centavos de contribuição, uma coisa importante para lembrar é aquilo que motiva ou que origina o apelido de João Calvino. Não sei quantos vocês sabem disso, mas o teólogo João Calvino ele era chamado de teólogo do Espírito Santo. E ele era chamado teólogo do Espírito Santo por causa de uma defesa muito importante que ele fazia da relação entre a Escritura e o Espírito Santo. Se nós cremos, presta bem atenção nesse argumento, porque talvez ele seja uma das coisas mais importantes que você vai ouvir hoje. Se nós cremos que foi Deus, que foi o Espírito Santo quem inspirou os autores bíblicos para escrever a Bíblia, nós precisamos crer que o Espírito Santo vai nos conduzir para a interpretação que ele intencionou enquanto levou os autores a escrever o texto. Portanto, não cabe uma interpretação alegórica ou subjetiva distinta e completamente ausente de relação com aquilo que o autor tinha como intenção. Porque o autor, no final das contas, é Deus. Porque estaríamos tratando Deus como algo esquizofrênico. O Deus que inspirou a Bíblia agora estaria reinterpretando a si mesmo para te aplicar ou te dar um novo significado daquilo que ele disse. Ora, se ele tinha essa intenção, por que não o fez quando escreveu a Bíblia, quando inspirou os autores bíblicos? Então, isso é fundamental como pressuposto quando nós lemos a Bíblia. É por isso que a Bíblia ela é suficiente. Porque nós cremos que o Deus da Bíblia é o mesmo Deus que fala conosco pela Bíblia, porque ele intencionou assim. É por isso que a gente não precisa de novas revelações e não precisa mesmo de novas interpretações dessa Bíblia. Tem uma das perguntas que está aqui já previstas, que diz respeito a uma atualização da Bíblia. Por que a Bíblia não precisa ser atualizada? Porque o mesmo Deus que inspirou os autores bíblicos é o mesmo Deus hoje e para sempre será. A gente não precisa interpretar ou atualizar a Bíblia. É nós que somos atualizados diante da Bíblia.
Então, isso eu espero que vocês possam guardar no coração de vocês quando vocês pensam sobre o assunto da interpretação bíblica. Muito bom. Essa questão é tão importante, eu estava lembrando, dando meus 10 centavos de contribuição também, enquanto o Pedro falava, porque para quem vai para o avançado nos próximos anos, ou para quem veio de lá, né, a Mayumi está aqui, veio de lá do avançado, o João Liana, o primeiro mês do avançado é basicamente, se a gente fosse falar de uma forma muito simplista, o mês inteiro é basicamente para tratar dessa questão da subjetividade em relação à interpretação bíblica, né? O livro que a gente lê, que é o calhamaço aqui do Van Hooser, basicamente, são 500 páginas só para mostrar por que a autoridade está no cânon e não na nossa subjetividade, assim. Então, de fato, é uma questão muito, muito importante, assim, que não tem como a gente passar por isso sem entender essa questão corretamente, né? Então, só isso, só para dar esse